Salve galera, beleza? Vamos aqui mais um vídeo das aulas 17 e 18, que é elementos e fatores climáticos, né? Primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que falar o que é tempo e o que é clima, né? Tempo é um estado atmosférico num determinado momento. A gente vê a previsão do tempo para sexta-feira, previsão do tempo para fim de semana, previsão do tempo para segunda, então a gente quer saber como que a atmosfera vai estar nesse determinado período. Clima já é a síntese de todas as condições atmosféricas num lugar definido. Por exemplo, o clima de Amparo, a gente vai pegar as condições atmosféricas num grande período de tempo, um século, por exemplo, a gente vai saber o que é clima, certo? Elementos climáticos, né, como que a gente define isso? Por que a gente fala o tempo é o estado da atmosfera? Porque o estado da atmosfera vai depender do quê? Da pressão, né, da temperatura, que é a quantidade de calor que tem preso nessa atmosfera, e da umidade, que é a quantidade de água que a gente tem nessa atmosfera. Beleza? Então, tempo, previsão do tempo, né? Você não ouve a previsão do clima. Clima de Amparo. Amparo tem um clima tropical. Previsão do tempo para sexta-feira. Beleza? Elementos climáticos. Tipo de chuva, né? Fácil de entender. Chuva convectiva, é aquela clássica. Ar quente com vapor sobe, condensa, chove, o ar frio desce. Beleza? Fácil de entender. Chuva orográfica, aquela chuva de relevo que a gente pode falar também. Vem aquela massa de ar úmido, ela bate numa formação de relevo e ela se precipita, o que acontece na Serra do Mar aqui, no estado de São Paulo. E a chuva frontal é quando a gente já tem duas massas de ar se chocando. A gente vê aquela massa de ar úmida vindo, se choca frontalmente, né? Daí o nome, choca de frente e faz com que chova. Aqui a gente tem outro desenho para mostrar, né? Chuva orográfica aqui tem o exemplo de Ubatuba e Taubaté, né? Massa de ar úmido para aqui por causa do relevo. Convectiva, aquele esquema, né? Ascensão do ar quente úmido, descendo o ar frio seco. Beleza? Chuva frontal, a gente vê duas massas de ar. A massa de ar quente batendo com a massa de ar frio. Dá uma zona de instabilidade aqui que faz com que chova. Beleza, gente? Pressão atmosférica é a gente lembrar o quê? A pressão atmosférica é o que ajuda a formação dos ventos, exatamente. O que acontece? Baixa pressão é quando a gente tem muito calor, os ventos vão se converger para o mesmo lugar e vão subir. Lembra? Mais quente sobe. Isso propicia o quê? Se esse vento junta tudo no mesmo lugar, tem vento vindo de lá, vindo de cá, se junta tudo no mesmo lugar e sobe, isso ajuda a formar ciclones, são ventos ciclonais. Lugares de baixa pressão a gente pode ter ciclone. Onde que é lugar de baixa pressão? Oceano. Camada de superfície do oceano está sempre esquentando, sempre jogando vapor para cima, convergindo para o mesmo lugar, o que pode ajudar na formação desse tipo de evento. Vento anticiclone é quando a gente fala o quê? O ar, em geral, ele está frio. Então, quando ele está frio, o que vai prevalecer é a força da gravidade puxando esse ar para baixo. Então, vai ter uma alta pressão, fazendo com que essa massa de ar venha de cima para baixo, espalhando esses ventos, né? São os ventos divergentes, o ar vai divergir, vai cada um para um lugar, o que faz com que não vá ter formação de nenhum ciclone. Beleza, gente? Isso é um dos fatores do clima também, como é que está a pressão nesse lugar. Elemento, quer dizer, fator climático, qual que é a diferença? Elemento do clima é aquilo que forma o clima, certo? Fator é aquilo que vai determinar. Beleza, o clima é formado pela pressão, temperatura e umidade, mas o que determina isso? A latitude. É mais perto do Equador? É mais perto dos polos? Isso é um fator estático, não muda. A cidade de Amparo, amanhã, ela não vai ficar mais perto do Equador ou ficar mais longe. Ela está sempre no mesmo lugar, perto do trópico aqui, que nem a gente sabe. Altitude. A altitude muda, mas na casa dos milhões e milhões de anos. Então a altitude também de Amparo vai estar aqui hoje, vai estar aqui amanhã, vai estar aqui daqui a um século. É um fator estático. Maritimidade é essa proximidade com o mar. É próximo do mar o suficiente para esse mar influenciar no meio clima, como uma cidade litoral, como Santos, Ubatuba? Sim. Continentalidade é tão dentro do continente, como uma Brasília, uma Campo Grande, uma Cuiabá, e esse fato de estar dentro do continente influenciando o clima é a continentalidade. Isso não vai mudar também. Cuiabá não vai estar hoje dentro do continente, amanhã vai estar perto do litoral. O relevo também, como eu falei, ele pode mudar, mas na casa dos milhões de anos ele também não muda. Não é amanhã que eu paro de uma média de 600, 700 metros de altitude e vai para uma média de 100. Beleza? Esses são os fatores estáticos. Isso não vai mudar. Fatores climáticos dinâmicos. Por que é dinâmico? Porque eles sempre vão ocorrer, sempre vai ter massa de ar, sempre vai ter as correntes marítimas, elas têm uma frequência, elas têm um lugar que elas ocorrem, mas a força com que esses eventos vão ocorrer vão ser mais dinâmicos. Beleza?
Eles vão ocorrer, mas a força e a intensidade deles são mais dinâmicos. Por isso que eles não entram nos fatores estáticos, eles são fatores dinâmicos, massa de ar e corrente marítima. Que a gente tem esse desenho aqui que vai mostrar o quê? As principais massas de ar e os centros de alta pressão. Beleza, alta pressão onde vocês estão vendo esse A significa o quê? Está esquentando e está subindo, ó. Está subindo o ar aqui no mesmo ponto, mas ele chega lá em cima e faz esse redemoinho, ó, vento ciclonal. Beleza. Onde vai surgir ar quente? Perto do Equador, perto dos trópicos. Ar frio, perto dos polos. Ar frio vai ter o quê? Literalmente, já a maioria das vezes vai ter pouca umidade. Ar quente já tem mais umidade. E como eu falei, eles acontecem, eles têm uma frequência de acontecer, mas a força, ó, eles acontecem tanto que a gente consegue medir e mapeá-los, certo? Mas a força com que eles ocorrem, aí que vai ser mais dinâmico. Beleza? Corrente marítima, né? A gente vai ter as regiões com a corrente fria e com a corrente quente. Corrente fria não leva umidade, ela favorece a desertificação, a aridez. Vocês podem ver aqui, ó. Do lado leste a gente tem uma corrente de ar quente, corrente marítima quente, desculpa, trazendo bastante umidade para o Brasil. Aqui, do outro lado, no oeste, a gente tem uma corrente de ar frio, corrente marítima fria, trazendo pouca umidade. Então a gente tem aqui o deserto do Atacama, que é um dos desertos mais frios, mais secos do planeta. Aqui, ó, corrente fria de Benguela, aqui, ó, deserto do Kalahari. Onde a gente vai encontrar corrente fria? A gente vai encontrar deserto, ó. Corrente fria. E onde a gente vai encontrar corrente quente é onde provavelmente a gente pode encontrar ciclone. Ó. Aqui, ó, a gente vai ter os furacões, aqui a gente tem os ciclones, aqui a gente tem os tufões. Beleza? Eles sempre acontecem, mas a força com que eles atuam vai depender. Por isso que eles são considerados fatores, né, dinâmicos. Tranquilo, gente? Só para terminar aqui, falar do El Ninho, né? Chama esse nome porque ele vem perto do Natal, né? Homenagem ao menino Jesus, é o El Ninho. O que significa? As águas, certo, na região do Equador do Oceano Pacífico, elas vão se esquentar de uma maneira anormal, certo? Com uma frequência específica, mas de uma maneira anormal, fazendo com que isso vá mudar o clima praticamente do planeta inteiro. Como que isso ocorre? Ó? Dá uma olhada aqui nessa ilustração. As águas da superfície, naturalmente, elas são esquentadas. Os ventos que convergem dos trópicos para o Equador, esses ventos alísios, eles vão empurrar essa água quente, fazendo com que haja a ressurgência. Faz o que? A água quente é empurrada para o lado, certo? Deixa eu aumentar aqui. A água quente é empurrada para o lado e a água fria sobe, certo? Faz um ciclo. A água quente vai para lá, a água fria sobe. Quando está acontecendo o El Ninho, a água quente domina toda a superfície, fazendo com que esse fenômeno da ressurgência não aconteça. Isso vai dar uma alteração global, vai alterar no clima do planeta inteiro, beleza? Diferente do El Ninho, a gente tem aquilo que a gente chama de Laninha, que é o contrário, é quando as águas dos oceanos elas se esfriam. Às vezes pode cair uma questão para confundir. El Ninho é quando as águas do Oceano Pacífico esquentam, certo? Fazendo com que não haja essa ressurgência, essa mudança da água quente à água fria. A Laninha é quando as águas esfriam. Não vai ter essa ressurgência também, mas é um fenômeno diferente. Beleza, gente? Só para fazer aquela finalização aqui, né? Tempo e clima. Tempo é um estado específico. É o tempo do fim de semana, é o tempo de sexta, é o tempo de quinta. Clima é essa junção de todos esses momentos atmosféricos somados numa escala de tempo maior, 100 anos. Então o clima do sudeste é tropical. Beleza? O tempo no fim de semana vai ser frio, o tempo vai ser quente. Tranquilo? Tanto que a gente vê no jornal Previsão do Tempo. Elemento climático. Elemento é aquilo que forma. Pressão atmosférica, temperatura, que é a quantidade de calor, umidade, temperatura, quantidade de água. Beleza? Tipo de chuva, chuva convectiva, ar quente sobe, ar frio desce. Chuva orográfica, o relevo vai influenciar nessa formação. Chuva frontal, duas massas de ar colidindo frontalmente. Mesma coisa aqui. Chuva orográfica, certo? O relevo faz com que essa chuva se precipite aqui, no caso de Ubatuba e Taubaté. Chuva convectiva, né? Aquele ciclo. E chuva frontal, uma batendo de frente com a outra. Beleza? A pressão atmosférica, né? Baixa pressão, convergem os ventos, pode formar ciclone. Alta pressão, frio, o vento a massa atmosférica é puxada para baixo, fazendo com que cada vento vá para um lugar diferente. Fatores climáticos estáticos são aqueles que não mudam, né? A latitude, a altitude, a proximidade do mar ou a
interiorização dentro do continente, e o relevo, fatores estáticos. Fatores dinâmicos são aqueles que eles também ocorrem, certo? Eles ocorrem tanto que a gente consegue mapear, né? Mas a força com que eles atuam vai ser diferente, vai ser dinâmica. As massas de ar e as correntes marítimas. Aqui a gente tem o mapa das massas de ar e das correntes marítimas. E o El Niño, né, que é esse aquecimento irregular das águas do Oceano Pacífico que vai gerar uma alteração no clima do planeta inteiro. E diferente do El Niño, a gente tem uma Laninha, que é o resfriamento dessas águas do oceano. Beleza, galera? Vai fazendo os exercícios aí. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, que nós estamos juntos. Valeu, é nóis.